Chamando a todos para vir ler a Bíblia com a missionária Lúcia Costa, para vigiarmos, orarmos, lermos a palavra, buscar praticar em nossas vidas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos falar sobre resgate, no livro de Lucas, capítulo 9 e capítulo 10. E nós vamos ter uma oportunidade de conhecer mais profundo o bom samaritano, que é nosso Jesus Cristo. Pedir ao nosso Deus que derrame sobre mim e sobre você mais unção do Espírito Santo, mais amor, que nos liberte, nos cure mais, que nos encha do amor dele, da paz, da fé nele. E pedir também que nos encha do Espírito Santo, de porção de sabedoria do nosso Pai, para que possamos, em nome de Jesus, aplicar na nossa vida e na vida das pessoas que ele encaminhar para cada um de nós. Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus: compreender que cabe aos discípulos de Jesus a missão de resgatar as almas que se encontram distanciadas dele, de Jesus Cristo. Muitas almas encontram-se em prisões espirituais. Existem pessoas desesperadas, sofrendo e sem esperança por falta de Deus em suas vidas. Nós observamos isso. Muitas pessoas têm prisão espiritual porque faz a vontade do desejo carnal. Esquece de buscar a Deus, que são bênçãos espirituais. E nós vamos falar aqui sobre um vale de dor. Um vale de dor. Lucas capítulo 9, versículo 38, 39, 38 a 42, você lendo, você vai ter a oportunidade de conhecer a história da cura de um jovem possesso. Ele era prisioneiro espiritual. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho. Um pai clamando pelo seu filho. Porque é único. Um espírito se apodera dele e de repente o menino grita e o espírito o atira à terra, convulsionando até espumar. E dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Viram só? Roguei aos seus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho aqui. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. Oh, glória! E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Ficaram maravilhados. O que Jesus fazia e faz. É um vale de dor, isso é uma dor muito grande para um pai, ver seu filho aprisionado espiritualmente e não saber o que fazer. Às vezes nossos problemas são levados para pessoas que não podem nos oferecer qualquer solução. Não conte os seus problemas para qualquer pessoa, como aconteceu com este pai. Porém, ao levar o seu problema a Jesus, este obteve a resposta que tanto necessitava. Leve os seus problemas a Deus. O homem clamou a Jesus Cristo por seu filho. Jesus Cristo repreendeu o demônio e seu filho foi liberto da prisão espiritual. Então, temos que buscar Jesus. Jesus é o nosso Salvador, cura, liberta, nos leva para a vida eterna. Isso que nós temos que buscar. A missão de paz nos lares. Lucas capítulo 10, versículo 7. Lucas capítulo 10, versículo 5 ao 7. Você sabe que Deus deu missão para mim e para você. Somos discípulos de Deus. Temos que ter vidas consagradas, santificadas, para fazer a obra de Deus. Diz assim: ao entrardes numa casa, missão nos lares, a paz, missão de paz nos lares.
Lucas 10, versículos 5 ao 7. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Volta para quem desejou a paz. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Não fique andando de casa em casa. Deus não gosta disso. Você tem que ir naquela casa e desejar paz. Se tiver um filho de paz, ele vai te responder. Se não tiver, a paz volta para você. É isso que Deus está nos dizendo aqui. E até hoje no mundo, o mundo está sempre buscando ter a paz. Mas a verdadeira paz foi conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus orienta seus discípulos a levarem essa paz, a paz dele, aos lares que estavam sem esperança. Então, essa que é a nossa missão, levar a paz para as pessoas, nos lares, onde nós caminharmos. Onde entrar, a paz seja convosco. Se tiver um filho de paz, a paz volta para você. Se não tiver, a paz... Se não tiver nenhum filho de paz, a paz volta para você. E fique na casa. Deus está nos dizendo como nós temos que ser. Então, nós precisamos compreender o que Jesus está dizendo para mim e para você, amados. O amor que resgata. Nós vamos ler Lucas 10, 25 ao 37. Esse aqui é o feixe do resgate. Aqui está falando de ganhar almas. Então, quando Jesus levou o filho daquele pai a ser liberto, ele levou aquele homem, trouxe aquele jovem para ele, trouxe o pai para ele, para serem salvos e curados. Então, nós vamos ler agora Lucas 10, 25 ao 37. Esses versículos, eles falam da história do bom samaritano. Diz assim esta palavra. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei, como interpretas? E isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, ele contou uma história, uma parábola, né? Jesus disse, certo homem ia descendo de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se e deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de longe. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo-o compadeceu-se dele. Veja só, passou um sacerdote, não deu atenção o rapaz que estava quase morto. Passou um sacerdote, não deu atenção. Passou um samaritano. Esse samaritano foi que socorreu o homem que estava quase morto. Você sabe que samaritano, eles não acreditavam em Jesus, né? Mas foi o samaritano que fez o cuidar daquele jovem que estava quase morto. Ele que teve misericórdia. Aí Jesus perguntou assim, qual destes três
te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus está perguntando para o homem que perguntou para ele, quem é o próximo? Ele é o quê? Um fariseu, né? É. Respondeu-lhe o intérprete da lei, e o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Jesus disse para o homem, vai e procede tu de igual modo. Era o intérprete da lei. E eis que um certo homem, intérprete da lei, ele era intérprete da lei. Então, ele disse, é o que teve misericórdia. Muito bem, vai e procede igual. Seja igual a este homem. Tenha misericórdia pelas pessoas, para ajudar uns aos outros, contribuir com uns aos outros. Viram só? Maravilhoso. Viajar por certas estradas da vida sozinho, às vezes, é perigoso. O viajante caiu nas mãos dos salteadores que o deixaram para morrer. Mas a misericórdia do bom samaritano livrou do fim certo. Da mesma forma, o amor de Jesus nos resgata, socorre-nos e sara nossas feridas. Jesus, o bom samaritano, Jesus Cristo, contou essa história desse homem que foi assaltado e ficou quase morto. Chegou um sacerdote, não ajudou. Passou o levita, não ajudou. Passou o samaritano, este ajudou. Esse foi que teve misericórdia, compaixão por ele. E ele que ajudou. Então, quem é o próximo? O samaritano. Seja como samaritano. Ajude, contribua com as pessoas. Ganhe almas para o reino dos céus. É isso que Deus está nos ensinando nesse resgate. Está nos ensinando aqui um vale de dor do jovem que estava aprisionado espiritualmente, que o pai pediu ao Senhor que curasse o filho dele. E Jesus curou o filho dele, libertou o filho dele daquela prisão e ganhou esta alma para ele. Ele também está ensinando que nós devemos ter essa missão de paz nos lares com as pessoas. E disse também que onde você entrar, diga, a paz seja convosco. Se tiver alguém de paz lá, a paz fica lá, fica com eles. Se não tiver ninguém de paz, a paz volta para você. Fique nessa casa. Seja uma pessoa que vai ensinar a paz, a palavra de Deus. O amor que resgata. A história do bom samaritano foi o amor que resgatou o homem quase morto. Foi todos, como eu já falei, foi assaltado, ficou quase morto, foi o sacerdote, foi o levita, ninguém ajudou, só o bom samaritano que ajudou. Jesus é o nosso bom samaritano. É Ele que cuida de mim, de você, de todas as pessoas no planeta Terra, que tem fé nele e pela graça sois salvos. Pai, muito obrigado por essa palavra. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude, doce e amado Espírito Santo, a compreender a palavra de Deus. Leia essa palavra. Leia Lucas capítulo 9 e capítulo 10. Aprenda como nós temos que ser. Somos discípulos, somos filhos amados de Deus, precisamos ser como Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Derrame sobre mim e sobre você amor, misericórdia, fé, para que possamos contribuir no reino do Senhor, ganhando almas. Quanto mais almas ganharmos, mais pessoas teremos no planeta Terra para divulgar a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos guarde. Derrame sobre mim e sobre você o amor dele, a graça, a paz, a misericórdia, a fé. Em nome de Jesus. Que essa palavra vá, penetre na sua mente e no seu coração. Percorra toda a terra e surta o efeito desejado pelo Senhor, cada mente, cada coração. Protege, guarda cada pessoa, Pai Santo, Pai querido. Em nome de Jesus. Receba a sua vitória.